Agora são 7h25. Vamos falar aqui sobre a CPI da Sabesp, né, que está em andamento lá na Câmara Municipal de São Paulo. Ontem os primeiros depoimentos já foram tomados e a gente tem mais informações com a Alessandra Romano, que entrevistou o vereador Nelo Rodolfo, que é relator da CPI da Sabesp na Câmara Municipal de São Paulo. E a CPI da Sabesp, na Câmara Municipal de São Paulo, vai questionar a companhia sobre o método de cálculo das perdas d'água aqui na cidade. Sobre o assunto, sobre essa CPI, eu converso agora com o Nelo Rodolfo. Ele é vereador relator da CPI da Sabesp na Câmara Municipal. Vereador, inicialmente, para a gente esclarecer um dos pontos que estão sendo investigados na CPI da Sabesp, né, que é sobre a perda de água. Quando se fala nisso, vocês consideram apenas os vazamentos ou algo a mais entra nessa questão, né, no desperdício de água? Bom, essa é uma situação assim muito complexa, que além da perda do vazamento, ontem, por exemplo, nós tivemos lá no Jardim Vera Cruz, na zona sul de São Paulo, onde hoje nós temos uma população lá que invadiu toda aquela região da represa. Temos lá mais de 1 milhão de moradores morando naquela região que não tem as condições mínimas aí de condição de vida humana. Lá, por exemplo, sobre a sua pergunta, nós temos observado que várias ruas você vê a água escorrendo pela rua, porque a Sabesp ela promoveu lá, ela instalou a rede de água, instalou a rede de esgoto, a prefeitura colocou os cavaletes em todas as casas para que a água chegasse nessas casas, que foram invadidas no final dos anos 80, 90, e você vê que as tubulações, os moradores colocam mangueiras e para que a água chegue nas suas casas, a água que sai a água tratada, e essas mangueiras elas têm furo, então você vê a água escorrendo por quase todas as ruas ali daquela região. E a questão é a seguinte: a água, além dela escorrer, a água ela não é tratada e a água ela não é reutilizada. Não existe um plano por parte da Sabesp para que ela reaproveite a água que da chuva, a água que sai do vazamento, enfim, a água que sai de todos os lugares. Então, a CESP fez um levantamento de cada 3 litros de água hoje, de cada 4 litros de água, 1 se perde, né? E chega-se também numa estatística de 3 para 1, que daria aí um número de 33%. A Sabesp diz que não, que a perda, ela admite oficialmente que a perda da água no município de São Paulo, no universo de 100%, ela chega a 19,1% e pode chegar o trabalho da Sabesp para que no fim dessa década chegue a apenas 11%. O grande problema é o seguinte: nós vivemos uma grande crise de água e a Sabesp nunca imaginou, essa que é a verdade, que a gente tem seca tão grande na cidade de São Paulo, no estado como um todo, a gente ia viver uma crise da água. E a Sabesp, ela que é prestadora de serviços aqui na capital, ela não se preparou para essa situação e por isso que essa crise se alastra cada vez mais. Você falou sobre o Cantareira. Hoje eu acabei de receber aqui no Facebook, na minha página, uma denúncia que eu vou até pedir, vou fazer uma diligência, sobre o Rodoanel lá Cantareira, onde está sendo feitas as obras. Um morador lá da região falou que está se perdendo lá muita água também. O fato é o seguinte: nós não nos preparamos, a Sabesp não se preparou para enfrentar ela não imaginava que íamos ter a maior estiagem aí talvez até do século, né, dos últimos 20, 30, 40 anos, e a gente tem que enfrentar essa situação onde o governo não admite que existe sim um racionamento de forma oficial. Você vai lá na Moca, às 7 da noite não tem mais água, você vai na Zona Sul, nos bairros da Zona Sul, vai na Bela Vista, não tem água, enfim, a cidade como um todo sofre com essa situação por absoluta falta de preparo, de previsão das pessoas responsáveis por isso. Mas, vereador, diante de todos esses pontos que o senhor apresentou, o que exatamente vai ser investigado na CPI? Bom, nós estamos investigando primeiro o contrato, né? Nós já chegamos num posicionamento
que o contrato ele deveria ser feito com a decisão do Supremo Tribunal Federal, atribuindo só ao município, e não ao Estado e ao município, a competência de se regular a fiscalização da prestação de serviços. O contrato já deveria estar reformulado desde setembro do ano passado, 2013, decisão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o contrato já está, a Prefeitura precisa fazer um novo contrato de prestação de serviço com a Sabesp. Quem regula, quem fiscaliza o contrato atualmente é o Estado e o município. Então, nós precisamos primeiro analisar o contrato. E além de analisar o contrato, que é o objeto principal, a Prefeitura de São Paulo, a Sabesp, ela aqui em São Paulo, nós respondemos por mais de 50% do faturamento bruto da Sabesp. A Sabesp hoje é uma empresa de economia mista, mas quem indica o seu presidente é o governador de São Paulo, que a Sabesp, o governo do estado, tem a maioria de suas ações, se não me engano, 52%. Então, o primeiro objeto que está sendo investigado, que está sendo analisado aqui pelos vereadores, é o contrato entre a Prefeitura e a Sabesp. E, paralelamente a isso, nós estamos verificando as condições do contrato, onde a Sabesp deixou de efetuar o que está escrito no contrato. Qual é a contrapartida, se ela deixou de dar, se ela deixou de fazer uma ligação, deixou de fazer a instalação de um sistema, de uma rede. Esse é o objeto da CPI. Mas os senhores já analisaram algum ponto que a Sabesp tenha deixado de cumprir no contrato, vereador? Ontem nós, por exemplo, nós vimos uma situação inédita na cidade, e vocês da rádio estavam lá acompanhando junto com a gente, uma situação onde a Sabesp, por exemplo, ela instala no Jardim Veracruz, ela instala uma rede de esgoto, que deve ter custado uma fortuna, ela instala uma rede de água, ela liga os cavaletes de casa em casa, e hoje ela diz o seguinte, que a água não está chegando nessas casas porque a Prefeitura não faz a sua parte. Agora, o que eu saiba, a Prefeitura de São Paulo não tem obrigação de instalar aparelhos nas casas da pessoa para que se ligue a luz, a água. A Prefeitura não tem nem essa condição, nem essa atribuição. A Prefeitura é a contratante do serviço. Então, cabe à Prefeitura ela fiscalizar se o contrato dela está sendo exercido, o que foi assinado. E essa já é uma situação que a gente constatou. Fora isso, são inúmeras situações que nós vamos verificar ao longo desses 120 dias. Vereador, e quem vocês pretendem ouvir na CPI da Sabesp inicialmente? Hoje nós chamamos aqui o secretário Francisco Marcena, que é o secretário de governo, que é responsável pela fiscalização do contrato. Ele exerce a parte do contratado, né? Do contratante. Nós chamamos também a presidente Dilma Pena, que é a presidente da Sabesp, só que ela já mandou uma carta para cá, pedindo para ser ouvida no próximo dia 22 de outubro. O secretário da Habitação, que também responde pelo contrato da Prefeitura, e o presidente da Arcesp, que é o órgão incumbido de fiscalizar o contrato da Prefeitura de São Paulo com a Sabesp. E quanto tempo pode levar, vereador, os trabalhos dessa CPI? Eu acho que o prazo inicial, e eu acho que está muito bom, é um prazo de 120 dias. Os vereadores todos, o presidente Laércio Benco tem comandado muito bem toda a situação. Os vereadores têm estado presentes tanto nas diligências como nas reuniões. Eu acho que é um prazo excelente para a gente explicar para a sociedade e mostrar para a sociedade o que está acontecendo. Nelo Rodolfo, vereador, relator da CPI da Sabesp na Câmara Municipal. Muito obrigada pela atenção, vereador. Obrigado a você, um abraço a você, a todos os ouvintes e parabéns aí pelo grande trabalho da rádio.